A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome do sobrinho do meu marido. A Vila de Valéria está localizada em uma rua importante de Busan, na Coreia do Sul, que tem o luxo e a tranquilidade de pessoas bem-sucedidas. Valéria, 36, é a gerente sênior de marketing. Ela possui uma aparência elegante, sempre bem cuidada quando aparece na frente dos outros. À noite, depois de um longo dia de trabalho, ela geralmente usava apenas uma camisola de seda, o cabelo preto enrolado suavemente nos ombros finos e a clavícula esbelta escondida sob o tecido macio. Sua figura ainda é charmosa e delicada, embora o tempo tenha impresso algumas rugas nos cantos de seus olhos. Valéria é a esposa de Gustavo, 40, um poderoso promotor da cidade. No entanto, o casamento deles é tão frio quanto esta grande vila. Gustavo estava ocupado com o trabalho, muitas vezes longe de casa. As longas viagens de negócios tornavam a distância entre eles cada vez mais distante. Ele vê sua família como uma responsabilidade, parte do tecido social perfeito. Na grande sala de estar, Valéria sentou-se tranquilamente no sofá. O chá de jasmim sobre a mesa já havia esfriado há muito tempo. Seu olhar se voltou para o jardim, onde as flores de confete caíam com o vento da tarde. Uma solidão persistente envolve, um vazio que não pode ser preenchido. Ele se infiltrou em todas as células, rastejando em cada respiração dela. Ela anseia por uma compreensão, um olhar compartilhado. Ela ansiava por ser vibrada tão intensamente quanto os dias de sua juventude haviam passado. A validação da autoestima em um relacionamento, que Gustavo inadvertidamente tirou, ressurgiu fortemente. Um fogo ardente queimava no coração de Valéria. É a busca por uma nova vida, um forte instinto de dormir. Ele a incitou como um sussurro das profundezas de sua alma. Ela sabia que não poderia viver como uma sombra em sua própria casa para sempre. Naquela tarde, um estranho acontecimento agitou o espaço silencioso da vila. Diego, 20, estudante de engenharia e primo de Gustavo, veio fazer o check-in. Ele carregava uma mala velha e entrou no portão timidamente. Diego possui um corpo tonificado e forte, uma camiseta fina que não cobre as linhas sólidas de seus braços e panturrilhas. Embora ele ainda fosse inocente, seus olhos brilhavam com a intensa vitalidade da juventude. Valéria ouviu o barulho e desceu as escadas do segundo andar. Ela usava um vestido de seda fina azul claro. O tecido macio abraçava as curvas delicadas de seu corpo. A luz da tarde brilhava através da grande janela, perfurando o tecido fino e vago para revelar ombros nus e clavículas macias. Seu cabelo preto encaracolado caía suavemente sobre seus ombros, e o cheiro suave de jasmim emanava de seu corpo, mexendo no ar. Diego levantou a cabeça e olhou para cima. Seu olhar de repente tocou o olhar de Valéria. Naquele momento, o tempo parecia ter parado. Aos olhos de Diego, tia Valéria era como uma imagem perfeita, uma beleza salgada e misteriosa que ele nunca tinha visto. Admiração misturada com saudade de jovem sem nome, o fogo ardente começou a queimar no fundo de seus olhos. Ele ficou atordoado, seu coração batendo forte no peito, como se quisesse explodir. As mãos de Diego tremeram levemente quando Valéria lhe entregou um copo de suco de laranja gelado. O cheiro suave de jasmim ainda se agarrava a ele como uma corda invisível que o prendia. Ele abaixou a cabeça apressadamente, tentando esconder sua confusão, mas seus olhos sorrateiros ainda observavam sua figura. Valéria percebeu que o olhar obsessivo não era um olhar infantil, mas um anseio instintivo. Uma sensação estranha, há muito desaparecida, ressurgiu nela. Ela sente ansiada por atenção. Uma corrente elétrica corre ao longo da coluna, acordando as células adormecidas. Valéria sabia que a chegada de Diego, com seus olhos ardentes e vitalidade juvenil, agitaria sua vida já pacífica, mas fria. Ela não sabia o que estava por vir, mas uma antecipação pecaminosa se infiltrou em sua alma. Naquela noite, enquanto Valéria preparava sua refeição, o telefone tocou. É Gustavo. Sua voz era fria, mesmo do outro lado da linha.
Ele anunciou que a viagem de negócios duraria mais uma semana. Valéria tentou prender sua atenção, perguntando sobre seu trabalho e saúde. Gustavo respondeu superficialmente, concentrando-se apenas em sua agenda. A desesperança se infiltrou nela novamente. Ele encerrou a ligação rapidamente, como uma obrigação a ser cumprida. Valéria sabia que Gustavo estava procurando prazeres físicos em outro lugar. Rosa, 25, uma jovem trabalhadora de relações externas, dá a Gustavo um alívio do estresse no trabalho. Gustavo busca o sentimento de ser admirado, ser homem, de uma jovem. Ele não precisa de profundidade emocional. A frustração de Valéria era ainda mais profunda. O sentimento de abandono e esquecimento continua crescendo. Ela estava deitada na cama grande, sozinha no quarto frio. A escuridão a cercou e a sensação de vazio a engoliu. Valéria se perguntou o que esse casamento significava. Naquele momento, o telefone tocou novamente. Um número estranho. Valéria hesitou em atender o telefone. Valéria, aqui está Jorge. A voz profunda de Jorge, 40, um arquiteto freelancer, soou. Jorge é o ex-amor de Valéria. Ele só pergunta sobre sua saúde, histórias sociais, mas sua aparição repentina evoca memórias de um amor romântico perdido. Jorge costumava ser um homem caloroso que sabia como fazê-la vibrar. Valéria só fala socialmente, tentando manter a voz calma, mas no fundo a aparência de Jorge aumenta a luta interna. De um lado estava o casamento frio, do outro lado estava a memória de um amor apaixonado, e do outro estava o fogo ardente que acabara de ser aceso pelos olhos de Diego. Ela se sente no meio de uma bifurcação na estrada, cada caminho levando-a a uma solidão diferente. Diego mudou-se oficialmente para a vila. O pequeno quarto no terceiro andar tornou-se seu próprio mundo. Os primeiros jantares aconteceram na luxuosa cozinha, na ausência de Gustavo, com apenas 2 tias e sobrinhos sentados um em frente ao outro. A atmosfera era estranha no início, mas gradualmente o silêncio tornou-se mais agradável. Valéria costumava perguntar a Diego sobre seus sonhos, sobre a vida estudantil, sobre seus planos futuros. Você gosta da vida em Busan? Você tem namorada? Há alguma coisa que você queira fazer? Ela perguntou, seus olhos escondendo a má curiosidade. Diego disse timidamente. Ele falou sobre sua paixão pela engenharia, sobre aulas em grupo, sobre seu emprego de meio período. Ela inconscientemente compara o entusiasmo da juventude de Diego ao seu casamento frio. Juventude, talvez, era o que ela havia perdido. Diego sentou-se em frente a ele, tentando esconder o olhar dos gestos de Valéria. Seu perfume suave de jasmim, sua figura elegante enquanto ela se movia pela cozinha para pegar mais comida, tudo fazia seu coração bater mais forte. Ele engoliu em seco, tentando se concentrar na refeição, mas a imagem dela continuava gravada em sua mente. Toques acidentais começaram a aparecer quando Valéria entregou a Diego pratos e copos de água. Seus dedos se tocaram apenas brevemente, mas o momento durou mais do que o necessário. Uma corrente subterrânea parecia correr ao longo da espinha dorsal de ambos. A sensação de tensão cheia de carga se espalha. Todos eles sentem isso. Valéria retirou apressadamente a mão, e Diego manteve seu olhar confuso. Em várias ocasiões, Valéria captou o olhar sorrateiro de Diego. Ele se virou apressadamente, o rosto corado. Ela não censurou ou demonstrou desconforto, pelo contrário, uma curiosidade se insinuou em seu coração, um prazer culpado de ser desejado. Ela percebeu que o olhar era real, carregando um desejo primitivo, despertando os instintos que ela havia tentado enterrar. Depois do jantar, Diego voltou para seu quarto. Ele ficou acordado na cama. A imagem de Valéria não parava de vir à mente. O sorriso da tia, os olhos perscrutadores, mas encantadores, o cheiro de jasmim. Uma obsessão tabu começou a se formar em seu coração. Ele sabia que isso estava errado, mas seu corpo, sua mente estava constantemente sendo fascinada. Valéria, no quarto ao lado, também teve problemas para dormir. Ela brincou na cama grande, a imagem de um Diego jovem e enérgico, em contraste com a frieza de Gustavo.
Ela se dividiu entre a racionalidade de uma esposa, uma mulher de status, e o instinto de desejo de ser amado, cheio de vazio. O fogo da luxúria ardendo dentro dela aumentou gradualmente, queimando mais forte a cada olhar gentil de Diego. Ela sabia que estava à beira de algo que não deveria ter sido, um erro cheio de doçura e talvez libertação. Gustavo continuou ausente. Suas viagens de negócios duravam indefinidamente, tornando a vasta casa mais vazia do que nunca. Valéria sentiu a solidão à espreita pelos quartos, mas, aos poucos, a presença de Diego tornou-se uma figura familiar. Ele ajudou sua tia a consertar a porta emperrada, cultivar o jardim ornamental atrás da casa. Tudo na casa parece ser cuidado por Diego. Valéria começou a se acostumar com sua presença. Ela não é mais tão restritiva quanto antes, às vezes vestindo roupas confortáveis em casa, feitas de seda fina ou algodão leve. As camisas abraçavam suavemente as curvas de seu corpo, às vezes revelando inadvertidamente seus ombros nus ou a clavícula macia sob o casaco largo. O perfume de flores de jasmim de seu perfume estava parafusado, misturando-se ao ar e reinando no espaço. Diego estava sempre pronto para estar presente, seus olhos seguindo Valéria, discretos, mas cheios de saudade. Ele ardeu como um incêndio prestes a explodir. Ele não falou e Valéria não disse nada, mas ela podia sentir. Ela viu aqueles olhares se infiltrarem, tocando as partes mais sensíveis de sua alma. A atenção de Diego era como uma brisa estranha, acalmando o vazio dentro dela. À tarde, minha tia e meu sobrinho sentavam-se juntos na sala de estar. A luz do sol da tarde brilhava obliquamente através da moldura da porta, espalhando ouro no tapete. Valéria fala sobre o trabalho, sobre as pressões na empresa, sentimentos sem nome não param de transbordar. Diego ouviu atentamente, sem interrompê-la. Ele apenas ficou sentado lá, em silêncio, os olhos como se quisesse abraçar a tristeza de sua tia. Valéria viu a compreensão de Diego, como um riacho frio, rastejando em cada rachadura de seu coração. Esse entendimento era estranho, diferente da frieza de Gustavo. Valéria sentiu um profundo conforto, como encontrar uma nova conexão, um fio invisível que a ligava a Diego, algo que ela havia perdido há muito tempo. Ela não encontra mais isso em Gustavo. A casa ainda era grande, mas não estava mais vazia demais. A presença de Diego preenche um vazio que está crescendo lentamente dentro dela. Nos dias que se seguiram, Diego pegou Valéria regularmente. Ele a levava para uma empresa e depois a pegava todas as tardes. Na motocicleta, Valéria sentou-se na parte de trás, sentindo a respiração de Diego passar pela nuca. O cabelo dela tocou levemente o ombro dele, e cada fio macio de cabelo deslizou sobre a camisa. O cheiro do suor masculino de Diego se mistura com o cheiro de seu perfume calmante, criando uma mistura sensual. Valéria fechou os olhos, respirou fundo e tentou esquecer a sensação. Uma noite, Valéria estava cozinhando na cozinha. Ela caminhou rapidamente, tropeçando levemente no tapete. O copo em sua mão balançou. Diego, que estava por perto, apressadamente estendeu a mão para apoiar sua tia, sua mão inconscientemente apertando sua cintura. Valéria sentiu uma corrente elétrica escorrer por sua espinha, o toque durando mais do que o necessário. Seus olhos se encontraram, e o fogo nos olhos de Diego se acendeu. Valéria sentiu como se estivesse derretendo. Ambos sentiram uma tensão que não podia ser nomeada. Valéria se assustou e retirou a mão. Seu rosto estava um pouco confuso e suas bochechas estavam coradas, mas seu olhar era diferente, como se estivesse sondando Diego, cheio de implicações. Diego corou, tentando manter a calma, mas seu coração batia como um tambor. Ele estava com medo, mas também com saudade. O cheiro dela ainda estava em sua mão, assombrando-o. Ele queria tocá-la novamente. Durante o jantar, Valéria conta a história de uma jovem colega de apenas 25 anos, muito ativa e confiante, cheia de vida. Ela inadvertidamente desperta o sentimento de querer ser jovem novamente, querer ser desejada. Diego ouviu cada palavra, imaginando o que Valéria estava pensando. Ele queria ser o homem que ela desejava.
Ela olhou para Diego, dando-lhe um leve sorriso. Você vê, a juventude é linda, disse Valéria, tomando um gole de vinho com os olhos distantes. Diego não disse nada, apenas abaixou a cabeça, mas seu coração se mexeu. Ele queria provar que poderia dar a ela o que ela desejava, que poderia reacender o fogo nela. O cheiro de vinho misturado com o aroma de jasmim flutuava no ar, deixando Diego bêbado, não por causa do vinho, mas por causa de Valéria. Uma tarde, Valéria recebe uma mensagem de texto de Jorge, seu ex-amante. Ele queria vê-la novamente, apenas em nome dos amigos. Valéria concordou. Eles se conheceram em um café familiar. Jorge ainda mantém o mesmo comportamento e aparência romântica de sempre. Seus olhos estavam tristes, mas cheios de calor. Valéria sentiu um pouco da velha vibração retornar. Eles falaram sobre velhas memórias, arrependimentos, anos juntos. Jorge gentilmente pegou a mão de Valéria. Suas mãos estavam quentes, seus olhos estavam cheios de preocupação. A atenção que ela desejava há tanto tempo. Jorge é uma opção menos culpada, uma saída mais segura. Valéria disse a si mesma que deveria voltar ao passado. No entanto, a chama que Jorge evoca é apenas o calor nostálgico, não a intensidade intensa e ardente que ela está inconscientemente procurando. Jorge era um porto seguro, mas não a tempestade, não o fogo que consumia sua alma. Ela ainda se sentia vazia, algo faltando, ainda coçando sua alma. Ao mesmo tempo, Diego foi fazer uma entrega, passando pelo café. Ele viu Valéria e Jorge sentados um em frente ao outro, Jorge gentilmente segurando a mão de sua tia. Os olhos de Diego congelaram, uma onda de sentimentos desagradáveis, possessão inconsciente. Ele não queria que ninguém tocasse em sua tia. Diego cerrou os dentes, incapaz de tirar os olhos deles. A imagem de Valéria sentada ao lado de Jorge era como uma faca cortada em seu coração. Ele não entendia o porquê, mas estava muito zangado. Ele queria atropelar, puxá-la para fora de lá, querer que ela fosse sua. Ele se virou e se afastou. Seus passos pesados, seu coração parecia estar queimado pelo fogo. Sônia, estagiária de design gráfico, começou a trabalhar na empresa onde Diego trabalhava meio período, especializando-se em projetos de design de interiores. Sônia tem apenas 21 anos, inocente, ativa. Seu rosto está sempre fresco. Seu cabelo é comprido em um rabo de cavalo alto, exalando um olhar cheio de vitalidade. Sônia tomou a iniciativa de conhecer Diego, conversando com ele com frequência. Ela admira o trabalho árduo e o entusiasmo de Diego. Sônia trouxe uma lancheira caseira, compartilhou com ele e perguntou sobre o trabalho. Pequenos atos de carinho fazem Diego se sentir amado. Ele se sentia confortável com Sônia. Ela representa a pureza e a normalidade da juventude. Sônia é uma garota da idade certa que pode lhe dar um mero relacionamento. Ele começou a pensar em um amor verdadeiro, sem barreiras, mas a imagem de Valéria ainda o assombra, como um fantasma tabu, insinuando-se em cada pensamento. A figura da tia continuou existindo, o perfume das flores de jasmim em sua mente. Seus olhos eram apaixonados e o toque era acidental, mas cheio de carga. A luta interior de Diego ficou clara. Ele ficou entre duas voltas. Sônia era a paz, Valéria era a tempestade. Diego se perguntou se poderia esquecer Valéria, se poderia aceitar um amor normal. Seu coração doía, contorcendo-se por causa da escolha. Ele queria fugir da luxúria, mas era muito forte, agarrando-se a ele. Diego sabia que Sônia não poderia preencher o vazio que Valéria havia criado. Tarde da noite, Gustavo ligou para casa dizendo que a viagem foi cancelada por causa do trabalho. Sua voz era fria e inexpressiva. Valéria sentiu sua solidão engolir. Seu coração se contorceu pesadamente. A casa grande estava ainda mais deserta. Ela sabia que não aguentava mais. Ela usava uma camisola fina de seda vermelha, abraçando seu corpo, destacando suas curvas encantadoras. Ela sentou-se em silêncio perto da janela da sala, seus olhos distantes olhando para a noite. As notas de jasmim do perfume se misturam com o forte cheiro de vinho tinto. Ela tomou um gole e o líquido quente escorreu por sua garganta,
tornando sua mente ainda mais ambígua. Diego chegou em casa do trabalho de meio período, viu que a luz da sala ainda estava acesa e a porta estava aberta. Ele hesitou e entrou. Ele viu Valéria sentada ali, em um vestido vermelho brilhante, com o cabelo preto solto sobre os ombros. Sua beleza o atordoou, sufocantemente fascinante. Ele ficou atordoado, sem ousar se mover. Valéria se virou, seus olhos extraordinariamente apaixonados, escondendo uma pitada de saudade e uma pitada de desafio. Ela ergueu a taça de vinho em direção a ele, convidando Diego para beber. A mão dela tocou a mão dele levemente, um toque suave, mas ardente. A taça de vinho estava quente, como se transferisse calor de seus lábios para ele. Você já viu que há coisas que você quer, mas não são permitidas? Valéria falou baixinho, como um sussurro. O ar ficou espesso. Seu perfume sedutor é como um convite sem palavras, empurrando Diego para a zona do tabu. Ele sentiu seu peito querer explodir. Sua razão estava turva e seus instintos surgiram fortemente. Diego não resistiu. O convite de Valéria foi como um fio frágil, puxando-o para um turbilhão de luxúria. Seu olhar perscrutador o fez brilhar. Sua respiração rápida se misturou com o forte aroma do vinho. Esse cheiro ainda está no corpo da mulher adulta. A razão de Diego balançou violentamente. Ele sentiu como se estivesse à beira do abismo, a apenas um passo de cair no abismo do tabu. Uma noite, o céu de Busan estava derramando chuva e vento. Valéria voltou tarde da reunião. Seu carro de luxo de repente quebrou no meio de uma estrada deserta. O vento assobiava pela porta e a chuva caía. Valéria enfiou a mão na bolsa para encontrar o telefone. Ela ligou para Gustavo, mas ele não pôde ajudar. A voz de Gustavo ao telefone parecia fria e ocupada. Em desespero, ela ligou para Diego. Diego correu para pegar sua tia em uma moto velha. Ele vestiu apressadamente seu casaco fino e o som da chuva caindo em seu capacete. A escuridão espessa engoliu tudo. O frio da chuva penetrou na carne. Os dois tiveram que compartilhar uma única capa de chuva, pequena demais para cobrir os dois. Seus corpos pressionados um contra o outro. Uma proximidade inescapável. Diego sentiu cada batida em seu coração. O calor do corpo passava pela fina capa de chuva e a sensação de umidade das roupas grudava na carne. Diego sentiu claramente cada curva de Valéria. Sua cintura fina, ombros macios, seu cheiro familiar de jasmim misturado com o cheiro de chuva. O cheiro de terra úmida do céu e da terra cria um sentimento instintivo primitivo, uma atração não verbal. Na penumbra dos postes de luz, Diego espiou o rosto de Valéria. Seu rosto estava encharcado de água da chuva, e seus olhos profundos escondiam uma fraqueza apaixonada. Ele sentiu um forte desejo. Diego queria proteger essa mulher. Ele queria possuí-la. Esse desejo queimava em seu peito. Valéria também sentiu uma proximidade inescapável. Ela sentiu a solidez do corpo de Diego, sua respiração quente contra seu cabelo. Naquele momento, sua razão parecia ter sido apagada pela chuva, deixando apenas o instinto de ansiar por calor, o instinto de buscar proteção. Uma pequena faísca surge na noite escura. Quando chegaram à vila, ambos estavam encharcados e o cabelo de Valéria estava preso em seu rosto. Diego a ajuda a tirar a capa de chuva. Sua mão inadvertidamente tocou seu ombro nu e frio. Um leve choque, mais como um choque elétrico. Valéria tremeu levemente, olhou nos olhos de Diego. Seus olhos estavam um pouco confusos. Valéria foi tomar banho, deixando Diego na sala. Ele ficou lá, sentindo-se extremamente confuso. Diego olhou para as gotas de chuva que ainda estavam no chão. Cada gota como um traço. Eles gravaram profundamente uma forte vibração em seu coração. Ele respirou fundo, o cheiro de jasmim ainda persistindo por aqui. O telefone de Valéria tocou. Era Gustavo. Ele anunciou que não seria capaz de voltar esta noite. Seu tom tão frio e sem coração como sempre. Valéria atendeu o telefone, o desespero surgindo dentro dela, a solidão abrangente atingindo seu clímax. Ela suspirou levemente e desligou o telefone. Valéria saiu do banheiro.
Usava uma camisola de seda vermelha brilhante, fina, e abraçou suavemente seu corpo. Seu cabelo ainda estava molhado, solto sobre os ombros. A luz amarela suave na sala de estar brilhava, destacando suas feições encantadoras. O cabelo molhado adere à pele clara. Diego ficou atordoado, seu olhar incapaz de deixar Valéria. Ela se sentou no sofá, segurando uma taça de vinho tinto na mão. O olhar de Valéria estava fixo em Diego, um olhar assustadoramente convidativo. Seus lábios sorriram levemente, e todo o espaço pareceu afundar em uma quietude elétrica. Valéria entregou a taça de vinho a Diego, as mãos tremendo levemente, os olhos cheios de significado. Você já viu que há coisas que você quer, mas não são permitidas? Sua voz era suave como um sussurro. Essa pergunta era como um incêndio, queimando todas as barreiras no coração de Diego. Os dois afundaram em um silêncio carregado. O ar estava denso com o cheiro de vinho, o cheiro de jasmim do corpo de Valéria, o leve cheiro de suor de Diego. Todos se misturam, formando um espaço estreito e sufocante. Diego sentiu seu peito querer explodir. O cheiro forte de Valéria o envolveu. O calor da taça de vinho que ela acabara de tocar seus lábios, seu olhar convidativo e desafiador. Ele não resistiu. O instinto surgiu fortemente. Diego levou a taça de vinho aos lábios e bebeu. Sua mão tremia, tocando suavemente a mão de Valéria. Suas mãos estavam frias, mas quentes. Então, lentamente, a mão dele deslizou sobre a bochecha dela. Diego sentiu o calor de sua pele macia. Valéria não se esquivou, os olhos semicerrados como uma aprovação tácita. Diego se abaixou, descansando os lábios nos de Valéria. O beijo inicial foi levemente tocado, sondando, cheio de apreensão e hesitação. Então o beijo tornou-se apaixonado, cheio de saudade e intenso. Os lábios de Valéria eram macios e doces. Ela respondeu ao beijo igualmente intenso, como se quisesse compensar os dias solitários. A mão de Diego estava gentilmente em sua cintura, puxando-a para perto dele. O corpo de Valéria é macio e flexível. Seu braço envolveu o pescoço de Diego. Ela o puxou para mais perto, sua respiração acelerada. A sala parecia estar envolta em um fogo, a chama da luxúria e do desejo. Diego pegou Valéria, seu corpo leve como uma pena. Valéria colocou o braço em volta do pescoço de Diego, deixando-o levar ao banheiro. O vapor do chuveiro é pré-ligado, formando uma névoa fina que cobre o espaço. Uma luz dourada suave perfurou a tela de vapor. Diego se abaixou para brincar com os 2 pêssegos de fada da mulher à sua frente, e seus dedos exploraram o corpo de Valéria nos lugares mais sensíveis. Na penumbra, Valéria sentiu o vapor quente envolvendo seu corpo. Seus olhos se fecharam e todas as suas preocupações desapareceram. Esqueça tudo. Apenas Diego e emoções inesquecíveis permanecem. A vibração se espalha em todas as fibras da carne. A harmonia física ocorre delicadamente, não nua, mas cheia de sensualidade. Cada toque, cada respiração é uma explosão de instinto, uma liberação de repressões de longa data. Os dois estavam imersos naquele momento. O tempo parecia parar. As emoções atingem um clímax, o prazer extremo, uma sensação de libertação. Uma obsessão se entrelaça, um pouco de culpa se infiltra na mente. Respiração pesada, o som de água corrente, tudo misturado em uma sinfonia selvagem. Quando tudo se acalmou, os dois deitaram-se um ao lado do outro, ouvindo o som da chuva caindo do lado de fora da janela. Valéria sentiu uma libertação extrema, mas imediatamente seguida de culpa, uma perplexidade extrema misturada com autoaversão. Diego está imerso em satisfação física, um forte senso de posse, mas também uma obsessão por tabus. Esse momento foi um marco irreversível. O relacionamento deles está sempre mudando, ligado por um segredo sensual e doloroso. O amanhecer surgiu após a noite tempestuosa, trazendo consigo um silêncio pesado. A luz pálida penetrou pela janela de vidro, não o suficiente para dissipar o ar espesso de um segredo que acabara de ser formado. Tanto Valéria quanto Diego sentiram esse fardo invisível.
A frágil fronteira da moralidade e da moralidade foi quebrada e não pode ser curada. A relação entre eles é agora uma corda invisível, tão apertada quanto uma corda, contendo tanto no prazer extremo quanto o desespero sem nome. Cada respiração, cada olho, cada batida do coração carrega novas camadas de significado, pesadas. Eles entraram em um amanhecer que não era mais claro, carregando consigo o fantasma da noite anterior. Diego acordou no sofá confortável, a fraca luz do sol do primeiro dia entrou pelas cortinas, desenhando raios de luz no chão. Sua cabeça estava pesada e todos os vasos sanguíneos pareciam se contorcer em suas têmporas. Ele piscou, tentando moldar o espaço, percebendo que estava deitado na sala de estar. O quarto estava silencioso, deixando apenas o cheiro suave de jasmim e o cheiro de uma longa noite salgada que havia passado. Ele olhou em volta e viu que Valéria havia saído. A porta do quarto dela estava entreaberta, sem fazer barulho. Na mesa de chá baixa, um pequeno pedaço de papel estava bem colocado. A caligrafia esbelta e elevada de Valéria era clara. Diego, meu obrigado por estar comigo, mas esqueça a noite passada, ok? Que seja um segredo para sempre. Diego segurava o pedaço de papel, cada palavra parecia estar gravada em seu coração. As palavras da tia eram como um corte de faca suave, amargo e triste. Ele sabia que não importa o que Valéria dissesse, aquele momento ficaria para sempre gravado em seu coração. O sentimento de satisfação física é substituído por uma obsessão e possessão insaciáveis. Seu olhar estava grudado na cor do papel, e seu corpo de repente brilhou, como se o fogo da noite anterior ainda estivesse queimando. No quarto, Valéria ficou em frente ao espelho, com as mãos trêmulas abotoando cada um de seus vestidos de trabalho. O vestido de cor creme era elegante, mas não conseguia esconder o cansaço em seu rosto. Seus olhos brilharam olheiras, escondendo uma clara luta interior. Ela se sentiu aterrorizada consigo mesma. Uma mulher madura com status, mas ela cruzou a linha moral tênue. Mas, no fundo, ela não podia negar a intensa sensação de ressurreição que Diego trouxe. Um fogo que estava adormecido por tanto tempo, agora queimava intensamente, queimando até mesmo a vergonha. Durante o café da manhã, os dois tentam manter uma atitude normal. Valéria fez seu chá e colocou o prato de torradas sobre a mesa. Diego sentou-se em frente a ele, segurando um copo de leite na mão, mas sem beber, as mãos tremendo levemente. Ninguém disse uma palavra. Toda vez que seus olhos se encontravam acidentalmente, a lembrança daquela noite voltava, tanto um prazer extremo quanto uma mordida insaciável. O ar na grande cozinha tornou-se tenso e sufocante. Valéria sentiu sua espinha encharcar de suor. Diego sentiu o leve calor da mão de sua tia quando ela lhe entregou a geleia. Um toque suave, mas o suficiente para mexer com todos os sentidos. Ele engoliu em seco, tentando suprimir o som da respiração pesada. O som de um carro familiar soou do lado de fora do portão, sinalizando que Gustavo havia retornado de uma viagem de negócios. Valéria tentou manter uma expressão calma. Ela saiu para encontrá-lo, o sorriso em seus lábios um pouco estranho, mas mesmo aquele sorriso não conseguia esconder a mudança dentro dela. Ela sentiu que a distância invisível entre eles estava ficando cada vez maior, um abismo que não podia ser preenchido. Gustavo entrou na casa parecendo cansado, mas ainda mantendo sua frieza inerente. Ele só estava interessado no trabalho, perguntando pelo alto-falante sobre os problemas da casa, sem fazer uma única pergunta sobre os sentimentos ou a solidão de Valéria. Seu olhar varreu sobre ela, tão indiferente quanto olhar para um objeto familiar. Ela sentiu seu coração azedar. No sofá, ela acidentalmente viu um estranho lenço turquesa que não era dela. Valéria franziu a testa ligeiramente. Então, enquanto Gustavo tomava banho, seu telefone vibrou levemente e uma mensagem apareceu na tela de bloqueio. Você está em casa? Ter saudades tuas. Rosa. O coração de Valéria parecia estar sufocado. A frieza de Gustavo, os sinais indiretos de seu relacionamento com outra mulher, tudo a fez se sentir profundamente magoada e traída. O ressentimento aumentou,
empurrando-a mais fundo no vórtice de luxúria que havia sido instigado por Diego. Ela sente que merece ser desejada, ser amada, mesmo que seja um amor tabu. Naquela noite, Valéria reuniu coragem para enfrentar Gustavo. Ela o questionou sobre sua frieza, suas longas viagens de negócios e sinais suspeitos. Você vê que eu ainda sou minha esposa? Sua voz tremia levemente, mas havia uma pitada de determinação. Gustavo respondeu apenas com palavras genéricas. Trabalho ocupado, você sabe. Não pense diversamente. Ele evitou o olhar dela. A indiferença era evidente em seu rosto. Sem explicação, sem uma palavra de conforto. O breve diálogo esclarece ainda mais a ruptura irreparável em seu casamento. A casa estava mais fria do que nunca, e Valéria sabia que a única porta para escapar desse vazio era a escuridão dos desejos tabu. Na empresa, Sônia continua demonstrando interesse inocente por Diego. Ela o convidou para almoçar, conversando sobre planos futuros simples e brilhantes. Sônia falou sobre seu sonho de abrir uma pequena cafeteria, sobre viajar com amigos. Diego ouviu, um sorriso irônico no rosto. Ele sentiu uma sensação de segurança e paz quando estava com Sônia, uma sensação de pureza igual à sua idade. Sônia era como uma brisa fresca, dissipando as pesadas obsessões em sua mente. Mas toda vez que via Valéria, mesmo que fosse passageira, todos os seus sentimentos por Sônia ficavam turvos. A imagem de Valéria com seus cabelos levemente encaracolados, olhos profundos e o aroma suave de jasmim sempre esteve presente em sua mente. Era como um fogo ardente, queimando toda a sensação de paz que Sônia trouxe. Diego está dividido entre a sensação de segurança de Sônia e sua obsessão tabu, cheia de culpa por Valéria. Ele sabia que não poderia ser vago para sempre. Não podia deixar aquelas duas mulheres existirem lado a lado em sua vida, mas não conseguia escapar da atração forte e sensual de Valéria. Certa vez, Diego e Sônia trabalharam até tarde na empresa. A fraca luz amarela brilhou na mesa. Sônia pegou o lápis na mesa, tocando acidentalmente a mão de Diego. Um toque suave e caloroso. Diego ficou assustado e todo o seu corpo parecia ter uma corrente elétrica passando por ele. Mas em sua mente não eram os sentimentos ternos de Sônia, mas o toque da mão de Valéria na noite tempestuosa e chuvosa. Sua mão fria agarrou a dele, sua respiração rápida atingiu seu rosto e seus olhos queimaram sob as luzes do carro. A culpa aumentou e Diego apressadamente retirou a mão, pedindo desculpas desajeitadamente a Sônia. Sônia olhou para ele intrigada, seus olhos claros escondendo um pouco de decepção. Diego tentou se concentrar em seu trabalho, mas sua mente estava completamente caótica. Ele olhou para Sônia, a jovem e radiante garota, com puro carinho por ele. Então ele pensou em Valéria, a mulher misteriosa e madura que havia despertado seus desejos instintivos mais profundos. Diego sabia que seu coração pertencia a um lugar proibido, um lugar onde a razão não lhe permitiria pisar. Ele sente que está perdido em um labirinto de luxúria e imoralidade, incapaz de encontrar uma saída. Jorge continuou a encontrar uma maneira de se aproximar de Valéria, mostrando interesse sincero e sutil. Ele a convidou para jantar em um restaurante familiar que eles costumavam ter. Na penumbra, Jorge fala sobre seus bons dias, sobre os sonhos que um dia acalentaram, sobre os arrependimentos de perder um ao outro. Sua voz é profunda, cheia de nostalgia e nostalgia. Valéria sentiu um pouco de calor de Jorge. Seu cuidado como um bálsamo para a dor que estava corroendo sua alma. Era um tapinha nas costas que ela estava faltando há tanto tempo. Jorge olhou diretamente nos olhos dela, seus olhos tristes, mas cheios de bondade. Ele perguntou baixinho, sua voz cheia de preocupação. Valéria, você está realmente feliz? Suas palavras tocaram a dor mais profunda de Valéria. Seu coração parecia estar sufocado. Felicidade? Ela havia esquecido o que era esse sentimento. Um silêncio pesado os envolveu. Apenas música suave do restaurante. Uma tarde, Jorge parou de repente na empresa, oferecendo-se para trazer Valéria de volta. No caminho, ele gentilmente agarrou a mão dela, os olhos cheios de carinho.
Suas mãos estavam quentes, diferentes do frio intenso de Diego em uma noite chuvosa. Eu sei que você está com problemas, você não precisa esconder isso. Dê-me uma chance de compensar isso para que possamos começar de novo. As palavras de Jorge são sinceras, cheias de amor e esperança. Valéria foi violentamente dilacerada. Jorge é um bom homem, um amor antigo, mas não moralmente errado. Ele poderia ser a saída, o porto seguro que sua razão estava procurando. Mas ela sabia que o fogo que procurava em Diego era um instinto primitivo e mais intenso, uma queima de culpa, mas também cheia de libertação. A escolha de Jorge foi uma fuga de seu verdadeiro eu, dos desejos ardentes que ela acabara de descobrir dentro de si. Ela pode retornar a essa falsa paz? Quando o fogo dentro dela foi despertado, Valéria rejeita Jorge com tato. Preciso de tempo, Jorge, sinto muito. Sua voz embargou. Ela olhou para Jorge, seus olhos cheios de arrependimento e uma pitada de culpa. Jorge apertou a mão dela levemente e soltou, seu rosto brilhando de decepção. Mas em seu coração, Valéria sabia que estava afundando cada vez mais em um segredo sensual, um abismo de luxúria do qual era difícil escapar. O tempo passa, mas não pode acalmar as rachaduras na alma e nos relacionamentos. Segredos se acumulam. Escolhas que destroem os personagens em reviravoltas imprevisíveis, onde cada um deve confrontar seu verdadeiro eu. A relação secreta entre Valéria e Diego continuou. Tornou-se uma corda invisível, apertando os dois no vasto espaço da vila. Eles aprendem a fazer contato visual com toques suaves. Cada gesto carrega muitas camadas de significado, escondendo o desejo ardente. Valéria estava vestida com um vestido de seda branca, deslizando suavemente por Diego na cozinha, os joelhos tocando suavemente a mão dele enquanto pegava o copo d'água. Um toque acidental, mas a corrente elétrica percorreu a espinha de ambos. Diego abaixou o rosto apressadamente, escondendo as bochechas coradas. Valéria sorriu levemente, sentindo-se culpada e liberada em seu coração. Toda vez que Gustavo chegava em casa, o ar ficava tenso. Valéria se transformou em uma esposa elegante e segura. Ela fez chá, arrumou a papelada para Gustavo. Tudo foi artificialmente perfeito. Diego também voltou ao papel de um sobrinho obediente, seus olhos evitando o olhar de sua tia. Mas nos momentos em que Gustavo não estava prestando atenção, seus olhos ainda se encontravam. Um rápido olhar, um sorriso escondido, foi o suficiente para confirmar a existência do segredo. Valéria sentiu que estava vivendo duas vidas. Durante o dia, ela é uma talentosa gerente de marketing, esposa de um promotor. À noite, quando Gustavo está longe de casa, ela é a mulher que é levada pela luxúria. A satisfação física de Diego deu-lhe uma sensação de ressurreição, como um fogo que havia sido extinto e agora queimando violentamente. Mas todas as manhãs, quando acordo, o sentimento de desespero morde meu coração. Ela tinha medo de si mesma, mas não podia negar esse desejo apaixonado. Diego ficou cada vez mais obcecado por Valéria. Ele se tornou sensível a qualquer mudança nas emoções de sua tia. Apenas o suspiro de Valéria o deixou nervoso. Sua única carranca também o confundiu. Ele estava com medo de perdê-la, com medo de que ela o deixasse. Quando Valéria marcou um encontro com Jorge, Diego não conseguiu esconder seu nervosismo. Ele ficou na janela, observando a sombra do táxi levando-a embora, um medo possessivo crescendo em seu coração. Quem você conheceu? Diego perguntou, sua voz tremendo levemente. Valéria se virou para olhar para ele. É problema seu, Diego. Ela sorriu levemente, mas os olhos de Diego ainda estavam cheios de busca. Uma noite, Gustavo anunciou que se atrasaria. Valéria e Diego estavam sentados na sala de estar, as luzes amarelas piscando para criar um espaço privado. Valéria descansou a cabeça no ombro de Diego, os dedos deslizando sobre o braço dele, a respiração quente contra a orelha de Diego. Os dois estavam imersos em uma paz rara. De repente, o som de um carro familiar parou em frente ao portão. O coração de Valéria batia forte e ela se assustava. Gustavo está de volta. Ela sussurrou.
Diego também ficou atordoado. Ele se levantou apressadamente, sua camisa amassada. Valéria rapidamente ajustou o cabelo, puxando para trás a bainha do vestido. A toalha na cadeira escorregou para baixo, revelando um rastro de batom pálido. Se apresse! Valéria acenou. Diego pegou apressadamente a toalha e a escondeu no bolso da calça. Ele rapidamente saiu da sala de estar, fingindo subir. Gustavo entrou na casa cheirando a gasolina noturna e fumaça fraca. Ele largou a pasta e olhou para Valéria, que estava de pé ao lado do sofá. — Você está acordada, Valéria? Gustavo disse com a voz cansada. — Eu tenho alguns negócios urgentes. Gustavo não sabia do momento em que quase foi descoberto. Ele estava apenas falando sobre trabalho, sobre pressões diárias. Valéria sorriu ironicamente, o medo ainda rastejando em cada fibra de sua carne. Ela observou enquanto a sombra de Diego desaparecia atrás da escada, uma pesada culpa pressionada contra seu peito. A chuva noturna caiu um pouco no telhado de telha, fria e triste. Valéria sentou-se sozinha no escritório de Gustavo. Ela estava reorganizando documentos antigos, preparando-se para sua longa viagem de negócios. Seus dedos percorreram os arquivos e pararam de repente. Um pequeno envelope estava preso entre as páginas, e dentro havia uma luxuosa conta de hotel, junto com algumas mensagens impressas. O nome de Rosa agora está claro. Textos doces, encontros secretos, evidências claras do relacionamento de Gustavo e Rosa. Valéria não ficou chocada. Um estranho alívio percorreu cada fibra da carne. Era como se a última casca desse casamento tivesse desmoronado. Não há mais nada para se agarrar, nada para fingir. A dor se transformou em dureza. Ela apenas se sentia vazia, uma paz aterrorizante. Na manhã seguinte, Valéria confrontou Gustavo. A grande sala de estar estava estranhamente silenciosa. Gustavo sentou-se no sofá com os olhos frios. Valéria colocou as contas e as mensagens na mesa. Gustavo olhou para ele, não surpreso. — O que você quer, Valéria? Gustavo disse, sua voz casual. — Você tem mais alguma coisa a dizer? Valéria perguntou com a voz seca. Gustavo encolheu os ombros. — Você não precisa explicar. Na vida, todo mundo tem suas próprias necessidades. Ele admitiu tudo, sem uma palavra de arrependimento. Valéria olhou para ele, não mais zangada em seu coração. Apenas um arrependimento infinito permaneceu. Ela percebeu que, apesar de sua culpa com Diego, esse casamento estava morto há muito tempo. É apenas um cadáver sem alma, sustentado por falsidades e solidão. Gustavo se levantou, vestiu o terno. Ele olhou para Valéria uma última vez. — Eu vou cuidar de tudo. Eu apenas fico aqui. Ele saiu. O som da porta se fechando ecoou na vila vazia. Gustavo provavelmente não voltará, ou apenas voltará para resolver o processo de divórcio. A vila agora estava oficialmente vazia, livre da pressão de um casamento falso, mas também cheia de confusão para Valéria. Ela ficou no meio da sala, sentindo-se liberada e deixada para trás. Sônia sentou-se em frente a Diego no café familiar, seus olhos claros, seu sorriso brilhante. Ela não esconde seus sentimentos. — Eu gosto de você, Diego, disse Sônia, sua voz genuína. Quero que tenhamos um futuro. Ela fala sobre seus pequenos sonhos. Um apartamento pequeno, um emprego estável, um amor puro. Sônia é a personificação da paz, a felicidade simples que Hung pode ter. Ela é o sol da juventude, o completo oposto da escuridão assombrosa em que Diego está preso. Diego enfrenta a escolha mais difícil de sua vida. De um lado está o amor puro e seguro de Sônia. Do outro lado está sua obsessão, luxúria apaixonada e segredo tabu com Valéria. Seu coração parecia estar partido ao meio. A imagem de Valéria com seus cabelos negros, os olhos profundos que o assombravam, o cheiro de jasmim, o toque suave, as noites quentes, tudo como uma violenta tempestade varreu a mente de Diego. Mas olhando nos olhos claros de Sônia, Diego percebeu que não poderia continuar machucando essa garota. Ele também não conseguia arrastar Valéria para uma espiral sem saída. O relacionamento com a tia só traz desespero, não tem futuro. É uma estrada escura. Diego respirou fundo.
Sônia, me desculpe, disse Diego com a voz embargada. Ele explicou que precisava de tempo para si mesmo, que precisava reorganizar tudo em sua vida. Sônia olhou para ele, seus olhos tristes, mas ainda entendia. Ela assentiu, aceitando. Diego sabia que havia escolhido o caminho normal, mas ainda havia cicatrizes em seu coração. Diego decide deixar a vila. Ele empacotou seus pertences de forma simples. Na mesa de Valéria, ele deixou uma carta. A caligrafia de Diego tremia. Tia Valéria, não posso continuar. Eu não posso viver para sempre nesta escuridão. Sinto muito, nunca esquecerei o que aconteceu entre nós. Uma parte do meu coração pertenceu para sempre à minha tia. Diego saiu e a motocicleta acelerou na estrada vazia. Ele buscou um novo começo, mas sabia que seu coração sempre teve uma parte de tabu. A memória de Valéria o seguiria pelo resto de sua vida. Valéria segurava a carta de Diego, seus dedos tremendo sobre cada carta. Uma perda profunda se espalhou por seu peito, mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma sensação de alívio, como se o fardo tivesse sido levantado por tanto tempo. Ela sabia que o relacionamento não poderia ter um final diferente. Era como um fogo que queimava violentamente e depois se apagava. A grande vila agora está realmente vazia. Não havia Gustavo, não havia Diego. Havia apenas ela e os ecos da luxúria, da solidão, da libertação pecaminosa. O cheiro de Diego ainda persistia em algum lugar. O cheiro de suor, de juventude, de noites quentes. Isso a lembrou dos momentos em que ela ousou ser fiel aos seus instintos. Valéria andava pela casa, tocando em todos os objetos. O sofá onde ela e Diego costumavam se abraçar, a cozinha onde comiam juntos, a sala de estar onde seus olhos se encontravam implicados. Cada pequeno canto contém um pedaço de memória que é doce e amargo. Ela se lembrou de Jorge, o homem que a amava sinceramente. Talvez ele seja um caminho menos conturbado, uma cura do passado em vez de mergulhar nas profundezas da luxúria. No entanto, ela sabia que seus sentimentos por Jorge não eram mais fortes o suficiente. Seu coração mudou. Ela não é mais a garota de antigamente. Valéria sentou-se em frente ao espelho, olhando em seus próprios olhos. Os olhos profundos agora não estão mais perplexos, mas aceitos. Ela aprendeu que não pode fugir de seus instintos, mas também tem que pagar o preço por seus desejos. Sua pele ainda era lisa, seus lábios ainda estavam vermelhos, mas em seu rosto havia vestígios de tempo, de escolhas, de segredos. Ela não procurou por Jorge, nem teve Diego ao seu lado. Valéria decide morar sozinha, enfrentando profundas consequências psicológicas. Ela ainda trabalha, ainda mantém sua elegância e luxo habituais. Os colegas ainda a admiram, os amigos ainda admiram suas realizações. Mas em seus olhos sempre havia um segredo, um fogo que uma vez havia queimado. Deixa cicatrizes indeléveis. Valéria não está feliz com a definição convencional, mas aceitou seu verdadeiro eu. Uma mulher que passou pelos limites do tabu e agora tem que viver com os ecos para sempre. A vila é agora sua morada, de memórias, de desejos inomináveis. Ninguém sabe se ela encontrará paz ou se ficará para sempre imersa nessa dor. Sua vida a partir de agora é uma página aberta, cheia de obsessão e mistério. A vila agora está realmente vazia. Não mais Gustavo, não mais Diego. Valéria estava sentada ali, na fraca luz do amanhecer, de frente para si mesma. O fogo da luxúria proibida foi extinto, mas as cicatrizes ardentes ainda estavam lá, para sempre impressas em sua alma. O alívio que ela encontrou valeu o preço? Ou ela será para sempre uma alma perdida, assombrada pelos ecos de uma fatídica noite de tempestade? Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração,
Não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir, de desejos inomináveis. Ninguém sabe se ela encontrará paz ou se ficará para sempre imersa nessa dor. Sua vida a partir de agora é uma página aberta, cheia de obsessão e mistério. A vila agora está realmente vazia. Não mais Gustavo, não mais Diego. Valéria estava sentada ali, na fraca luz do amanhecer, de frente para si mesma. O fogo da luxúria proibida foi extinto, mas as cicatrizes ardentes ainda estavam lá, para sempre impressas em sua alma. O alívio que ela encontrou valeu o preço? Ou ela será para sempre uma alma perdida, assombrada pelos ecos de uma fatídica noite de tempestade? Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir,